Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, corretores e corretoras de imóveis de todo o Brasil. Prazer enorme estar com vocês, continuando o nosso curso Técnicas de Vendas. Hoje nós teremos a aula 2, mas antes da gente começar a nossa aula, eu queria convidar vocês para no dia 10 de março, a partir das 8 horas da manhã, lá no Moinho Recife, tem um grande evento entre nós, que é em homenagem às mulheres. Esse evento, promovido pelas Mulheres Corretoras Arretadas do Cresce Pernambuco, vai ser um café da manhã para você conectar, se inspirar, fazer network e fortalecer o movimento das mulheres. E também os homens devem estar nesse evento, não é só para as mulheres. É um evento promovido pelo Cresce Pernambuco para que as mulheres possam levar os seus conhecimentos, as suas informações, sempre com mulheres que são destaque no meio empresarial, no meio social, no meio religioso. Esse é um trabalho de valorização da mulher que o Cresce Pernambuco tem feito. E hoje nós temos a felicidade de ter como presidente uma mulher, a Zélia Pereira, essa mulher de garra que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe quem é, todo mundo já sabe como ela é, todo mundo já sabe daquele jeito dela, cheio de energia, mas é uma pessoa que foca, que pensa, que traz resultados e que apresenta uma boa gestão a nível do Cresce Pernambuco. Então você tem esse dia 10 de março lá no Moinho. Você vai estar com as nossas amigas Rebeca Guerra, que é uma CEO de uma grande empresa daqui, Érica Albuquerque, que é estrategista de imagem. Então você tem a experiência de uma CEO de uma grande empresa e você tem uma outra que cuida da imagem, ou seja, as duas coisas, imagem e empresa. A imagem e o empresarial, como se juntam essas duas coisas? Por isso que o nome do evento é Entre Nós, para que todo mundo esteja lá presente no dia 10 de março, 8 horas da manhã, lá no Moinho Recife. E você faz a sua inscrição aqui. Cresce PE, tá aí, ó, na tela, tá? Tá aí na tela, olha aqui. crescepe.gov.br/corretoras arretadas. Então não tem desculpa para você não ir para esse grande evento, que é esse evento que nós vamos estar lá desenvolvendo sobre as mulheres. O Cresce Pernambuco trabalhando por você, corretora de imóveis, para que você tenha o seu lugar, para que você ocupe o seu espaço, para que você se transforme numa mulher corretora arretada. Esse é o objetivo, esse é o propósito, esse é o projeto. Vamos estar juntos. Agora vamos para a nossa aula. Já estamos com a nossa aula aí caminhando, ok, pessoal? E nós vamos para a nossa aula, técnicas de vendas. Ontem nós tivemos, como eu disse a vocês, foi a questão da gente estar trabalhando a questão da pirâmide de Maslow. Hoje, na aula 2, nós vamos trabalhar necessidade, desejo e demanda. Como é que se dá essa necessidade, esse desejo e essa demanda? Vamos até ela, então. Meu currículo está lá, é só vocês lerem aí. Quem quiser saber o que foi que Tomás já fez, e olha que não tem nenhum texto disso, e não digo para aparecer, eu digo é porque se você quer crescer na vida, você tem que buscar conhecimento, porque o conhecimento vai lhe dar o entendimento e a experiência que você precisa para fazer a diferença no mercado. Então vamos lá. Onde foi a pirâmide de Maslow? As necessidades fisiológicas, segurança, sociais, autoestima e autorrealização, que nós vimos cada uma detalhadamente, e o vídeo está lá no YouTube. Professor Tomás de Aquino, está lá no YouTube, é só você entrar que você tem a aula 1. Então você assiste a aula 1. Eu vou deixar as aulas todas numa coleção no YouTube, porque você vai assistindo de uma por uma e assim você não perde nenhuma aula. Então hoje nós vamos trabalhar a questão das necessidades, desejo e demanda dos seres humanos. Isso é um tema muito importante, a gente precisa trabalhar esse tema da necessidade, do desejo e da demanda. Por quê? Porque os seres humanos sempre tiveram e têm necessidades, tanto de coisas como de alimentos, e isso está na pirâmide de Maslow. Então, essas necessidades são básicas do ser humano. Como a gente mostrou, começou com a necessidade de moradia, depois a necessidade de proteção do frio, depois a necessidade de proteção do fogo, que eles mesmos conseguiram fazer. Então, nós temos um processo de crescimento e assim também vão crescendo as nossas necessidades.
Então, veja, necessidade é uma coisa que nós temos e nós só temos por um motivo, porque estamos insatisfeitos. A necessidade é fruto da insatisfação do ser humano. A necessidade não é fruto da satisfação, não é fruto do sonho, não é fruto da realização. Não, a necessidade é fruto da insatisfação. Por exemplo, você está morando numa determinada casa, num determinado bairro, num determinado prédio. E, de repente, você está insatisfeito com aquela moradia sua, seja por qualquer motivo, vizinhança, falta de estacionamento, problemas na garagem, não importa o motivo, isso está lhe deixando insatisfeito. E é essa insatisfação que você precisa combater. Por isso que você precisa conhecer seu cliente. Qual é a insatisfação? A necessidade dele é a casa. Mas e a insatisfação qual é? Porque, de repente, você tem uma casa que não resolve a insatisfação dele. Como isso é subconsciente, não é consciente, ele não fala, ele não mostra. E você não sabe pesquisar, você não sabe investigar. Como você não sabe pesquisar, não sabe investigar, não sabe persuadir, você tem dificuldade de levar o cliente para realizar o negócio, para o fechamento, porque você tem dificuldade em interagir. E aí, essa insatisfação que ele tem, você vai, quando você tiver a capacidade, a percepção de conhecer, você vai transformar em desejo. Por exemplo, um cliente quer um apartamento de 3 quartos em Boa Viagem. O dinheiro dele só dá para comprar de 2 quartos. Essa é a necessidade que ele tem. Mas aí a insatisfação dele qual é? Ele está saindo daquele apartamento que ele mora e procurando esse apartamento em Boa Viagem, porque ele trocou de trabalho, ou porque ele tem um filho que agora está estudando ali, ou porque ele veio do interior e quer morar naquele local. Então, qual é a insatisfação que fez com que ele procurasse você e pedisse a você um apartamento de 3 quartos em Boa Viagem? Essa é a grande pergunta que você tem que responder enquanto você não consegue conquistar esse cliente, fazê-lo confiar em você, dar credibilidade para que ele acredite no que você está dizendo. Então, descubra a insatisfação do seu cliente. E tem estratégias para isso, tem gatilhos mentais que nós vamos ver lá na frente, e dessa forma você vai evoluindo no processo de convencimento desse candidato, no processo de procedimento desse cliente, para que você consiga convencê-lo a ficar com o imóvel que você está mostrando. Então, veja, esse sentimento que eu disse agora, a necessidade que ele tem, você vai transformar num desejo. Você vai transformar num desejo quando você conhecer a insatisfação que ele tem. E aí, se você conseguir, ele não está com desejo ainda, ele está com a necessidade. Desejo é quando você quer. Então, se ele não está com desejo, ele não quer o apartamento que você está mostrando. É preciso criar o desejo. E você vai criar esse desejo conhecendo a insatisfação e dando um apartamento que caiba no bolso dele. São duas coisas. A necessidade é só a insatisfação, mas o desejo é a insatisfação e o poder aquisitivo. Esses dois caminham juntos. Se ele quer o apartamento, tem a necessidade. Se ele gostou do apartamento, se apaixonou, virou desejo, mas ele não tem dinheiro, não adiantou nada. Por isso que a triagem do cliente, por isso que a triagem do líder, ela tem que ser muito bem feita, para poder você estar sempre pronto para mostrar aquilo que você tem, aquilo que você quer. Que ele compre aquilo que você quer, que é ideal para ele, mas você tem que convencer. Então, você só gera desejo quando você tem o poder aquisitivo do seu cliente para comprar. Então, nós temos esse quadro de necessidade, que é insatisfação, desejo e demanda. A demanda é justamente quando tem o dinheiro, quando tem o poder aquisitivo e consegue realizar aquilo que deseja. Dessa forma, quando você tem a necessidade de moradia, essa necessidade é uma coisa real, geral, genérica, muito grande, muito panorâmica. Eu disse aí, você quer morar em Boa Viagem. Isso é o desejo com a necessidade, eu já disse aqui. O
O desejo é específico. Tem uma necessidade de uma nova casa em Recife, mas querem boa viagem. Isso é desejo. E aí eu gero a demanda quando esse poder aquisitivo existe, quando ele vai poder comprar esse imóvel e, dessa forma, realizar o sonho dele, satisfazer a insatisfação que ele tem e atender à necessidade que ele está buscando. Então, quem trabalha com vendas, o principal é conhecer o perfil dos seus clientes, para descobrir o cliente ideal e o imóvel ideal que ele está precisando. Aí a gente vem, né, entrando no ramo de como é que eu atendo às necessidades. Uma coisa é pelo uso da força. Isso foi feito antigamente. Antigamente, os moradores iam para as cavernas. Quando eles estavam numa caverna, às vezes apareciam outros grupos que queriam tomar aquela caverna. Às vezes tomavam, como hoje ainda existe o MST, Movimento dos Sem Terra, não é só no tempo das cavernas. Ele invade uma propriedade juntos e tomam conta daquela propriedade, ou seja, pelo uso da força que você consegue atender às suas necessidades. Era nos primórdios e é hoje do mesmo jeito, não mudou nada, 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 nada. Tem facções criminosas hoje no Rio de Janeiro e em outros lugares que obrigam as famílias a saírem das casas porque eles precisam das casas para fazer esconderijos, para fazer seus tráficos de drogas e tiram os moradores da casa. E o governo é impotente para evitar isso, para impedir. Então, veja, nós temos ainda o mesmo processo de quando o mundo iniciou. A tomada de moradia pela força. Quando o homem demarca uma área, como demarcou antigamente nos processos, e disse isso aqui é meu, gerou ciúme outro que não tinha demarcado. E esse outro que não tinha demarcado queria aquela que foi demarcada. Isso gerou conflitos, e isso vem desde a época de Abraão. Vocês lembram que quando Abraão foi mandado para uma terra prometida por Deus, e ele foi, e ele levou Ló, o seu sobrinho, juntos, em pouco tempo deu confusão, porque Ló estava insatisfeito e queria metade das terras. E aí brigou com Abraão querendo as terras. E Abraão disse a ele, vai Ló, fica com a parte que tu escolher e eu fico com a outra. Vai para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, Abraão demonstrou sabedoria. Ló escolheu, Abraão escolheu, os dois ficaram. Só que depois Abraão arrumou outro problema. Qual foi o outro problema? Teve um filho com a serva, com a Agar. E aí esse filho se chamou Ismael. E teve depois um filho com Sara, que é o filho da esposa dele, que se chamou Isaac. Esses dois, Ismael e Isaac, se separaram. E gerou o quê? Gerou o conflito que nós estamos vendo hoje. Israel brigando com o Irã, brigando com Palestina, porque esse povo é descendente dos filhos de Noé, é descendente justamente dessa linhagem que formou esse novo grupo aí de Ismael, e dessa forma a gente tem essa questão de não ter, de estarmos pensando nessa questão aí do dinheiro, do poder aquisitivo e de como atender às necessidades pela força. Tá bom, pessoal? Então, veja, nós vamos trabalhar agora com vocês nesse processo. Amanhã a gente está voltando aí, está passando as teclas. Amanhã a gente está voltando com vocês, porque a gente vai estar trazendo novamente esse processo de como é que se dão as coisas, como é que essas coisas acontecem na vida de todos. Fiquem todos com Deus, até amanhã, e voltamos juntos com mais uma aula, a aula 3 do nosso curso de técnicas de vendas. Essa aula ela tem o patrocínio da nossa Credimob, né? Se você quer alugar sem dor de cabeça, você tem que contratar a Credimob. E o zap da nossa amiga Kátia Galvão, representante aqui no Nordeste, é esse que você está vendo aqui, 81-9727-9860. Passa um zap, ela vai te atender, vai te explicar como é que a Credimob funciona, e a Credimob vai estar substituindo aquele fiador que o locatário não tem. A Credimob vai estar resolvendo um problema de negatividade daquele locatário que não pode alugar porque está negativo. A Credimob vai estar resolvendo um problema de chaveiro, de encanador, de eletricista, enfim, uma série de vantagens que você passa a ter quando você contrata a Credimob, e dessa forma você consegue
trazer para você bons resultados, bons negócios. Então, fica aí com a nossa afiançadora locatícia, a Credimob. Nós já demos o telefone 9727-9860. Fala com Kátia Galvão e ela vai estar atendendo você. Até amanhã e fiquem todos com Deus e uma boa quinta-feira na presença de nosso Senhor.